Bem-vindas a todas e a todos para mais um seminário GFEG, né? Hoje nós vamos ter o professor Guilherme Ferreira Maciel, do Programa de Educação para a Ciência, né? Da Unesp de Bauru, que vai nos apresentar ao seminário A Causalidade na Física, do Determinismo à Teoria Quântica sobre a Ótica da Epistemologia Genética, né? Uma pequena apresentação, o professor atualmente é discente bolsista no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, na Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, cursando mestrado acadêmico. É professor de Física nos cursinhos pré-vestibulares Princípia, projeto vinculado à Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAC, e Ferradura, projeto de extensão da Faculdade de Ciências FC. Graduou-se em licenciatura em Física pela Unesp, campus Bauru, foi bolsista no Centro Interativo de Física, o CIF da Unesp Bauru, e também pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, com financiamento da CAPES. Tem trabalhos desenvolvidos em ensino de física, epistemologia, filosofia da ciência e evasão no ensino superior. Possui experiência docente em conteúdos como mecânica clássica, história da física, termodinâmica, eletromagnetismo, ótica, ondulatória, física moderna e física experimental. Bem-vindo, Guilherme, é um grande prazer tê-lo aqui, né? E então a fala é sua, por favor. Pode começar. Muito obrigado, professor. Bom, deixa eu colocar para apresentar aqui, pessoal. Aí vocês já confirmam também se conseguem ouvir. Dá para ver, né? Certinho? Sim. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer o professor Tassinari, né? A gente já tinha conversado anteriormente também sobre a temática do trabalho. Gostaria de agradecer também o convite, fiquei muito feliz na hora que eu recebi o convite. Me senti bastante honrado de poder participar aqui como quem vai apresentar o trabalho, né? Já participei das discussões em outros seminários, né? E agora, tendo a oportunidade de apresentar meu trabalho aqui, também creio que vocês possam contribuir, né, para esse trabalho e tudo mais. Bom, o título que eu dei para esse trabalho, né, para o seminário aqui, foi A Causalidade na Física do Determinismo à Teoria Quântica sobre a Ótica da Epistemologia Genética. O trabalho tem esse título, né, porque vai chegar um momento que eu vou passar por várias etapas, né, dos domínios da física, e sempre vou fazer uma leitura epistemológica através do que o Piaget escreve também, né, uma forma de analisar essas questões que eu coloco. Mas, para a gente começar, né, eu gostaria de explicar um pouco, primeiro, de onde surge essa pesquisa, né, qual é o foco dela, e também o que a gente vai discutir hoje, né. E para começar com isso, nada melhor do que apresentar um problema, né, da onde surgiu essa pesquisa. E essa pesquisa, ela surge inicialmente de uma inquietação minha em relação à questão da causalidade, como ela é muito percebida de uma forma determinista, né, e uma forma muito simplificada, e acaba por a gente não chegar, né, e não explicar também as questões que envolvem a complexidade real dela. Chega um determinado momento na física que a causalidade, ela se torna interpretativa, ela tem toda uma reformulação, e que depende da interpretação da teoria. E isso hoje, principalmente na ciência moderna e na física contemporânea, é muito observada, né? Então, a gente sai de uma mecânica clássica muito determinista, com uma noção de uma questão de causalidade muito rígida, e hoje em dia a gente chega em interpretações de causalidade distintas, né? Para cada uma das interpretações, pelo menos para a teoria quântica, a gente tem uma causalidade diferente. Algumas, às vezes, parecidas uma com a outra, mas normalmente diferentes. E depois disso, né, já que a gente percebe que há essa questão com a causalidade, a gente pode olhar para toda a construção do conhecimento científico através dessa relação da evolução do conceito de causalidade e também da crise que ela tem, principalmente no início da teoria quântica, né, lá em 1925, ali quando começa realmente a teoria quântica, né? Então, a gente olha para a causalidade, mas
ela tem toda uma transformação conceitual que vai, né, pela história da ciência, pela história da física, pela filosofia da física, a gente consegue perceber que ela vai se transformando. E isso também acontece dentro propriamente da filosofia, né? Quando a gente vai olhar, pelo menos, pro debate clássico, né? Se a gente voltar nos fundamentos filosóficos, lá no debate clássico, a gente tem principalmente o Hume e o Kant, né? Discutindo a questão da causalidade. A gente tem o Leibniz também, mas eu coloquei explicitamente que o Hume e o Kant, porque o próprio Piaget vai falar bastante sobre o Hume e o Kant, né? Principalmente o Kant. E a gente percebe só já pelo debate, né, filosófico do que envolve a causalidade, que a causalidade já não é um conceito imutável, né? Ele foi se transformando e sempre houve várias e várias discussões, principalmente, né, nessa parte, quando a física newtoniana, né, começa a ser a consolidada, no caso. Então, eu destaco principalmente o Hume e o Kant, porque eles fazem muito sentido de acordo com a epistemologia piagetiana, né, porque o Piaget vai construir suas críticas também em cima desses dois autores, né. Lógico, passando mais rápido, né, por esses tópicos aqui, o Hume, no Tratado da Natureza Humana, ele já apresenta uma certa, né, ele é meio cético em relação à causalidade. Então, o Hume, ele coloca explicitamente que ele acredita que a causalidade, né, e sendo direto, né, uma relação de causa e efeito, né, que uma determinada causa necessariamente gere aquele efeito, isso não seria uma relação obrigatória no mundo físico, né? Então, não haveria a necessidade de ser correlacionado uma determinada causa a um determinado efeito. E ele deixa isso explícito em várias passagens, né? Então, uma delas ele coloca: não há nada em qualquer objeto, considerado isoladamente, que sugira uma noção de causa e efeito. Aqui ele já está colocando as questões, depois que ele vai falar, né, em relação ao hábito e à repetição, que já mostra para a gente que não há essa causalidade em essência no fenômeno, e sim, na verdade, uma construção mental em relação a essa construção, em relação a essa série de repetição do evento que é observado, no caso. Que aí forma esse conceito de hábito, né, para o Hume. Eu coloco outras duas partes aqui onde ele cita, né, ele coloca, em primeiro lugar, por que razão afirmamos ser necessário que tudo aquilo cuja existência tem um começo deva também ter uma causa. Em segundo lugar, porque concluímos que tais causas particulares devem necessariamente ter tais efeitos particulares. Então, o Hume, ele, na verdade, está criticando essa relação, essa questão da causalidade, né? Então, ele coloca isso como um fruto desse hábito mental, daquilo que provém do empírico, né? Então, a causalidade, ela vem da experiência, né? A experiência que dá essa relação causal, né? Então, se a gente pega o pêndulo de Newton, né, e fosse separar ele como o Hume separaria, né, a gente conseguiria perceber que, eu levanto uma bolinha A bolinha B por transmissão de movimento, vai se mover lá ao final, né, uma relação direta, isso não aconteceria, porque, na verdade, você vê um evento 1, 2, 3, 4, 5, né, a bolinha A que bate na segunda, a 2, a 3, a 4 ficam paradas, depois a outra se movimenta, e isso, na verdade, é uma relação de repetição do evento, né? E não necessariamente uma causa direta. Isso na visão do Hume. Já o Kant, pelo menos no Crítica da Razão Pura, ele vai estabelecer essas categorias puras do entendimento humano, né? Que são as categorias a priori, e a causalidade, ela é uma dessas categorias, né? E o Kant, ele coloca explicitamente que essas categorias, elas não são derivadas da experiência. A causalidade não é derivada da experiência, ao contrário do que o Hume estabelece. Então, o Kant, ele coloca, né, o entendimento não pode intuir nada, e os sentidos nada podem pensar, somente na medida que eles se unifiquem podem surgir um conhecimento. Então, a causalidade, nesse caso aqui, ela não é empírica, no caso. O Kant, ele vai deixar bastante explícito essa questão, porque essas categorias, a priori, entendimento humano, na verdade, elas são as categorias que o indivíduo utiliza para entender o mundo, para organizar esse mundo. Então, o Kant, ele já é
um desses filósofos que já vai mostrar um pouco para a gente, né? O Piaget depois vai fazer toda uma questão com o Kant que vai deixar bem mais rica essa discussão até, mas o Kant ele já mostra para a gente que o indivíduo ele entende o mundo a partir dessas categorias, ele organiza o mundo através dessas categorias, e é através disso que ele, né, entende o que acontece. Então, se a gente for olhar dessa forma, a gente já percebe que, na verdade, a gente está uma construção do conhecimento, e não necessariamente uma cópia literal da realidade, né? Então, o conhecimento físico, no caso, é a física, né? Entender o fenômeno não é a construção que a gente faz, que organiza aquilo e entende, não é necessariamente uma cópia literal, né? Do que a natureza mostra para a gente, e sim um modelo, né? Que a gente cria a partir dessas categorias que a gente possui. E aí, começando, né, agora mostrando mais a questão do Piaget, né, o Piaget ele usa, né, desse termo kantismo evolutivo, e porque ele, né, o Piaget ele traz tanto a discussão do Hume quanto do Kant em várias obras, e ele deixa muito claro, tem um texto de 1959 que eu não vou lembrar o nome agora, mas no final tem a referência dele, é um texto em francês, mas lá ele utiliza do termo kantismo evolutivo, e até um texto que ele está discutindo também o demônio de Maxwell, algumas questões assim, e ele reinterpreta, né, essas questões da estrutura a priori, dessas estruturas a priori do Kant. Então, o Piaget ele traz duas coisas muito importantes em relação às categorias, essas estruturas, as categorias a priori. Então, ele coloca que a interação entre o indivíduo e o ambiente é uma coisa extremamente importante, e que o desenvolvimento cognitivo também é muito importante. Só de olhar isso, a gente já percebe que as categorias lá, elas não são dadas a priori no indivíduo, né? E sim, elas vão sendo construídas. Então, o Piaget, ele traz uma contribuição muito rica, né? Quando a gente vai olhar para a questão da causalidade em relação ao Kant, utilizando esse termo do kantismo evolutivo, né? Então, aqui a gente consegue ver, né? Então, ele vai ter tanto a gênese da estrutura, uma vez que não é dada a priori, precisa acontecer, né? Precisa que ela seja construída, a causalidade, a questão da noção de causalidade, tem a questão do processo ativo e depois a necessidade lógica, né? Então, essa gênese da estrutura, se a gente pega, né, a questão da noção de causalidade, igual ele explica no Epistemologia Genética, né? A gente percebe que o Piaget ele estuda e descreve muito bem, né, como que é a construção da noção de causalidade, né? Consequentemente, essa noção de causalidade também vai depois gerar os frutos, que é a explicação causal, né? Então, o indivíduo também ele consegue explicar o mundo causalmente, né? Ele consegue atribuir relações de causa e efeito diante da noção de causalidade que ele tem. E com isso, né, a gente tem essa questão da necessidade lógica, porque a causalidade ela torna-se uma estrutura lógica necessária à medida que o indivíduo vai avançando nos estágios do desenvolvimento cognitivo. Isso fica bastante claro, principalmente, né, quando a gente olha para como o Piaget ele descreve os períodos, né, e as operações. Então, quando ele vai fazer essa descrição, fica bastante claro, né, como que a noção de causalidade vai se desenvolvendo. Em outras obras também ele vai passar a discutir a explicação causal, né, que é a explicação que o sujeito dá para o mundo. O Piaget ele é muito interessante, porque o Piaget ele consegue dividir em três partes, né, a causalidade, pelo menos eu percebo assim. Ele descreve a construção da noção de causalidade, a explicação causal que o sujeito dá, e ele também se preocupa com a história do desenvolvimento do conceito de causalidade na história da física. Tem um texto de 1979, né, a História e Desenvolvimento da Causalidade, um texto em francês, mas é fácil de achar e também é fácil de ler, ele tem poucas páginas, assim, e lá ele também discute em relação a essa psicogênese e em relação à história da ciência, né, em relação ao desenvolvimento do conceito de causalidade. E isso é bastante interessante. Lógico que as três coisas amarradas, né, são uma coisa só, mas
fica bastante claro no que ele está querendo dizer sobre cada coisa. Bom, e fica explícito que o Piaget ele não joga o Kant fora, né? Muito pelo contrário, ele, na verdade, mostra que essas categorias kantianas ela tem uma gênese, né? Ela tem uma história de construção para cada indivíduo e na própria história da ciência. Eu vou mostrar um pouco, né, da história ali, como a causalidade vai se desenvolvendo na física, e isso fica bastante perceptível, né, como que, na verdade, a causalidade ela vai se transformando a partir dessa construção do conhecimento e também dessa interpretação de mundo, né, que o sujeito tem. Bom, passando rapidamente, né, pela questão da psicogênese da causalidade, que talvez seja o que mais aparece normalmente, né, mas como eu disse, o Piaget não se restringe somente a discutir a construção da noção de causalidade, né, ele também está explicado, ele também se preocupa com o conceito da comunidade científica e também com a questão da explicação causal, mas, né, dentro dos estados de desenvolvimento, a gente tem o sensório motor, onde tem aquela causalidade mágico-fenomenista, depois no pré-operatório, onde a gente tem o animismo, artificialismo e finalismo, né, o animismo é bastante interessante, ele traz bastante cuidado a algumas questões nas obras dele, né, mas a questão da explicação baseada em propósitos e intenções humanas é bastante interessante. Tem um livro com o Roland Garcia também que se discute isso, e é bastante rica a discussão. Depois tem a operação concreta, que aqui a gente chama de causalidade lógica, só que não quer dizer que anteriormente não tinha lógica, ainda tem uma logicidade, né? Não pode falar que no pré-operatório não tem lógica, tem uma lógica também, né? Mas aqui na concreta, né, a gente já tem a questão da noção de conservação, de reversibilidade, e isso faz muita diferença, principalmente na física, porque você consegue diferenciar a questão das causas reais de causas aparentes, né? E depois as operações formais, que talvez seja a mais interessante para o contexto da física, pelo menos para o conceito de causalidade, até chegar na crise dela, né? Que é quando a gente tem essa causalidade abstrata hipotético-dedutiva, porque é nesse momento que a gente consegue discutir questões que têm variáveis invisíveis, principalmente em mecânica estatística, né, termodinâmica, e para a física moderna. Quando chegar na teoria quântica, a gente vai falar de indeterminismo, e a relação, por exemplo, de maioramento quântico. Discutir causalidade nesse âmbito é uma coisa bastante complexa, né? E necessariamente a causalidade abstrata, hipotético-dedutiva, já tem um aporte todo para fazer esse debate lá na frente. Agora, continuando, passando principalmente diretamente para a parte da física, né? Como eu disse, o Piaget ele tem a preocupação com as explicações causais na física, e isso é diretamente ligado com a questão do ensino de física, né? Muitas vezes a gente se depara com as explicações que os estudantes dão para determinado fenômeno, que são muito baseados no que eles possuem de noção de causalidade, né? De interpretar o mundo, né, que tem em volta. Então, eu separo em alguns tipos de explicações, né, mas quando a gente está nessa causalidade pré-lógica, como eu falei, né, pré-lógica, mas ainda há uma logicidade, a gente tem essas explicações teleológicas e as explicações que vão, na verdade, ser relacionadas ao finalismo, né? Então, o indivíduo ele passa a explicar os fenômenos físicos através de propósitos, né, ou causas finais. Então, mesmo que isso não apareça muito na física, eu coloquei um exemplo aqui, o princípio de minimação, né? Ele ainda aparece sutilmente, né? Como eu coloquei aqui, não aparece explicitamente, é isso aqui, é uma explicação teleológica, mas ela aparece sutilmente. Por exemplo, no princípio de minimação, né? A partícula decidir o caminho que minimiza a ação, né? Que ela tem, está muito atrelado a essa questão. E também as concepções do próprio senso comum, né, as explicações do próprio senso comum em relação a algum tipo de fenômeno, né. Então, alguns exemplos que possuem na obra do Piaget, né, então, por exemplo, a criança explicar que o sol nasce para aquecer, ou que a chuva cai para a planta, né, baseado sempre numa intenção ou propósito, né, e não, sim, num mecanismo físico.
Depois a questão da causalidade eficiente e as aplicações mecanicistas, né? E aí isso aqui está muito atrelado com a questão do determinismo, que principalmente aparece na mecânica clássica. Então, a gente, nesse tipo de explicação, a explicação causal sempre busca procurar uma relação onde tem contato, força ou transmissão de movimento, né? E sempre há essa conexão. Então, isso vai dar complicações, principalmente lá na física, na história da física, quando a gente vai falar sobre a questão da ação à distância, né? Quando não se tem a questão do conceito de campo formado, a ação à distância, né? Uma partícula interagindo com a outra, por exemplo, partículas carregadas, é uma complicação de se explicar, porque elas não têm contato físico entre elas duas, né? E sim é o campo delas interagindo localmente, mas isso é um debate, né? E foi um debate por um longo tempo. E é nesse momento, né, que a gente percebe que há essa questão da lógica, né, de ação e reação observável. Lógico, também muito relacionada à mecânica newtoniana, né, as leis de Newton, essa questão da força como uma causa eficiente, né, e também ajuda, principalmente, a interpretar essas explicações, também elas ajudam a construir essa questão da noção, né, de conservação e reversibilidade, né, porque esses sistemas muito determinados, né, você, sabendo todas as variáveis que possuem nesse sistema, consequentemente, você sabe prever o futuro dele, né, um determinismo laplaciano. Consequentemente, se você fizer o inverso, você saberia o que aconteceu anteriormente do efeito que você observou, né. Depois tem as explicações probabilísticas e o pensamento formal, e aí a gente já começa a entrar em sistemas mais complexos, como na mecânica estatística e na teoria quântica, né? E aí a causalidade linear, ela não é mais suficiente, né? Porque, principalmente quando a gente vai chegar na teoria quântica, as interpretações mostram que algumas delas a causalidade não é nem um pouco linear, na verdade. Um sistema é muito bem determinado até um certo momento e depois passa a ser probabilístico, né? Mas a explicação aqui, ela começa a ser estatística, né? Então, propriamente na mecânica estatística, né? Se for ver a questão dos macroestados, microestados, a gente vê uma distribuição de probabilidade e não um evento individual, no caso, né? Então, lógico que isso não é nem um pouco intuitivo, né, como eu cito aqui, mas o sujeito que começa a explicar essa parte em relação às explicações probabilísticas, né, que principalmente na termodinâmica, mecânica estatística, ele vai começando a entender essa questão da incerteza, né, e passa a perceber que a nossa descrição é um modelo, né, e é um modelo que vai explicar essa questão da probabilidade, né, e isso não quer dizer que seja uma ignorância nossa, né? Na verdade, é o modelo que nós construímos para explicar aquilo, explica muito bem, né? Mas a gente não está pegando uma partícula de cada vez, está vendo um conjunto como um todo e fazendo uma probabilidade desse conjunto, né? E isso também é uma explicação que aparece muitas vezes, né, na física, principalmente quando se discute no ensino de termodinâmica e mecânica estatística. E depois a gente tem o reducionismo, o emergentismo e a construção dos modelos, e aí que a complexidade de causalidade, ela aparece, né? Então, quando a gente vai para o reducionismo, né, que é fazer essa redução, de explicar tudo pelas partes fundamentais, e a gente sabe que alguns modelos científicos tendem, né, a fazer isso, né, sempre explicar pelas essas partes, a gente começa a desenvolver esses tipos de explicações, sempre baseadas nessas partes fundamentais, né? E aí o emergentismo, que está muito relacionado à teoria, à mecânica estatística, perdão, ela sempre vai ver essa questão do coletivo, como eu falei, né? Você não está vendo uma partícula, você está vendo um conjunto e dando uma probabilidade para ela, explicando esse conjunto de coisas a partir dessa construção de causalidade, ou seja, uma noção causal que dá, né, sentido para essa explicação. E isso já mostra para a gente diretamente que a gente não está fazendo, né, uma cópia literal do que a natureza mostra, mas é uma construção dessas estruturas lógicas,
e a gente tenta, né, descrever essa complexidade toda que um sistema pode ter, né? Vou tomar um pouco de água, porque a boca tá ficando seca. Pessoal, se estiver passando rápido, depois posso também colocar o slide para vocês, tá? Não tem problema. E agora, passando para a causalidade nos domínios da física, né? Então, a gente viu a questão da noção causal, que o Piaget trabalha muito bem, as explicações causais, que ele também trabalha muito bem, ele tem até um livro com o Roland Garcia, né, sobre isso, as explicações causais, eu acho que só tem em espanhol, pelo que eu lembro, mas é bastante interessante. Lógico, aparece em outros vários textos dele, né? Acho que o Biologia, Conhecimento também tem, mas agora, focado na parte do conceito de causalidade em si, nos domínios, é possível a gente fazer uma leitura epistemológica através do Piaget para todos os domínios da física, né? Então, a gente percebe como a história da ciência vai se desenvolvendo, né, e o conceito de causalidade vai sendo transformado, sendo construído, até chegar na teoria quântica, e aí a gente pode sempre fazer essa leitura através da epistemologia genética. Então, como eu disse para vocês, né, na mecânica clássica, a gente tem uma causalidade muito determinista. Então, a gente sempre possui uma tendência de explicar as coisas através de uma questão mecanicista, e a gente sempre vai focar na questão da força, como agente causal, né? Então, o agente causal é sempre a força. Então, a força produz a causa, não, a força é a causa e produz o efeito. Então, é essa questão. Porém, foi como aquilo que eu comentei com vocês, né? Isso dá complicações em relação ao conceito de campo. Porque quando a gente está falando dessa forma, meio mecanicista, a gente acaba olhando para todo essa questão de uma forma muito direta. Então, precisa haver contato direto entre corpos para haver, né, uma relação determinista entre. Mas isso vai ser, lógico, depois ser explicado pelo Maxwell, né, na teoria eletromagnética. Porém, aqui já tem uma complicação, né? E isso causa um conceito de causalidade, né, muito previsível. Então, aquilo que eu comentei para vocês, né, que era aquela questão do determinismo laplaciano, no determinismo laplaciano, se você sabe todas as variáveis que constituem o início do sistema, você sabe prever o futuro dele, e vice-versa. Você consegue voltar no tempo também, olhando o que aconteceu com ele, né? Então, o mundo, né, seria uma máquina muito bem definida, é a questão do relógio, né, as engrenagens funcionam muito bem, e você sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, é tudo muito previsível, a causalidade nesse sentido da mecânica clássica. Então, pelo Laplace, né, a gente acaba olhando a física através de uma natureza muito linear, né? Você sabe tudo o que acontece, tudo que causa aquele fenômeno, e, consequentemente, você sabe prever futuro, voltar no tempo, lógico, matematicamente, mas isso funciona, né? Então, no geral, né, tem uma das questões, né, que a gente precisa discutir, né, principalmente em relação ao determinismo, que é toda a lei da natureza é invariável e válida para todo espaço e tempo. E seria isso possível verificar? Porque senão a gente deveria sempre haver uma causalidade determinística, né, infinitamente, sempre haver essa noção causal, essa relação causal muito bem determinada entre uma coisa e outra, né? Então, e isso não é possível verificar, né? Até porque quando a gente chegar em outras partes da física, a gente já começa a perceber que isso traz discussões importantes. Então, quando a gente vai fazer uma leitura epistemológica, né, através dessas questões do determinismo e da mecânica clássica, a gente percebe que tudo trata de uma explicação mecanicista, né, dessa relação direta, local e necessária entre causa e efeito. Né? Então, essa ação produz um efeito imediato e mensurável. E essa questão do imediato é muito importante também, porque o imediato na física quer estar relacionado à questão da informação, né? E nem toda informação pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Então, aqui já tem essa questão do imediato, né? A ação realmente é imediata, essa relação de causa e efeito realmente é imediata.
né? E essas relações, elas são sempre estabelecidas a partir da atribuição das operações do sujeito ao objeto, né? Então, ele tem uma compreensão da organização que ele fez acerca do mundo, né? Lógico, através daquelas noções de causalidade que o indivíduo tem, que são construídas progressivamente, né? Como o Piaget mostra na questão do contínuo evolutivo e também no próprio Epistemologia Genética, né? Em outros textos. Bom, agora entrando na questão da mecânica estatística, né? Acho que já dá para perceber qual que vai ser a questão da mecânica estatística. É que a mecânica estatística, ela já começa a se tornar um... Eu uso esse termo, né? É como se fosse um determinismo probabilístico, né? A gente sabe que o sistema ele vai chegar sempre naquele estado por uma razão, né? Pelo fato de que todos os estados vão chegar naquele, né, possivelmente, mas ainda assim há uma chance dele chegar em outro estado, que mesmo que a porcentagem estatística seja mínima, né? Então a gente começa a trabalhar com probabilidade. E trabalhar com probabilidade está relacionado diretamente também com as questões da noção causal, porque você precisa explicar causalmente, probabilisticamente, né, os fenômenos físicos que estão aparecendo. Então, se a gente for usar a entropia, né, por exemplo, como exemplo, eu coloco uma questão: como a causalidade é utilizada se estamos discutindo uma tendência do sistema a se tornar mais entrópico, e não determinando que ele é isso. Ou seja, o sistema ele tem uma tendência de se tornar mais entrópico, né? Mas quando a gente vai discutir a causalidade, a gente não poderia utilizar um determinismo muito rígido, como a gente viu na mecânica clássica, nesse caso. Ele tem a tendência, né? Não necessariamente vai ser essa questão imediata, igual a gente tinha falado, que a palavra imediata é bastante importante, né? Então a causalidade ela se torna probabilística e está diretamente relacionada àquelas explicações probabilísticas, explicações causais probabilísticas que o indivíduo vai dar para o fenômeno, né? Então ela passa essa probabilidade, né? Ela passa a ser uma característica da natureza, né? Porque o modelo que a gente constrói a partir dessa noção de causalidade que a gente construiu e das explicações causais que a gente atribui para o fenômeno, consequentemente mostra que isso é uma característica da natureza, porque a gente descreve ela dessa forma, né? Então, novamente, a gente está criando, né, modelos para explicar isso, organizando o mundo através do que a gente entende sobre ele, através dessa construção que a gente tem de noções causais, né? Não é uma cópia literal, no caso. Então, a gente tem que uma causalidade, ela nesse caso, né, ela está levando de um estado menos provável para um mais provável, né? E aqui também gera uma questão que não existia anteriormente, que é a irreversibilidade, né? Na mecânica clássica, a gente poderia voltar no tempo, né? Por aquela explicação, se isso acontece, se eu fizer o contrário, vai voltar, né? O determinismo laplaciano, uma explicação causal muito mecanicista e rígida, no caso, né? Mas a gente consegue olhar para esse caso aqui da mecânica estatística através da questão da seta temporal, né? A gente não consegue fazer o processo contrário, né? Então, o processo reversível ele não é impossível, mas é estatisticamente improvável de ocorrer de forma natural. Então, quando a gente vai fazer a leitura epistemológica, né, a gente percebe que compreender essa irreversibilidade macroscópica, ele vai emergir dessas leis microscópicas reversíveis, ou seja, a gente está construindo um modelo que é macro a partir de coisas que acontecem microscopicamente, né? Que tem um nome, né? O paradoxo da irreversibilidade. E a partir do momento que a gente tenta, né, abandonar essa causalidade linear para adotar essa causalidade mais sistêmica e probabilística, ela pode se tornar uma complicação, porque isso não é tão direto. O indivíduo não está olhando diretamente para as questões microscópicas, ele não está vendo cada molécula do gás, cada molécula do fluido, né, e como ele se comporta num recipiente. Na verdade, ele está olhando uma questão macro, né? A gente está trazendo coisas pequenas para um mundo maior, né? Então, aqui a gente já começa a perceber que a física, né, ela começa a exigir que o sujeito ele construa a causalidade que não é visível olho nu. Por exemplo, o caso da entropia, como a gente tinha discutido, né? E aí a gente volta para aquela discussão, que a causalidade não é dada no objeto, e sim na estrutura lógica que a gente usa ele, né? A gente usa essa estrutura para interpretar esse objeto,
no caso. Na questão do eletromagnetismo, acho que só tem mais uns 20 e tantos slides, pessoal. Na questão do eletromagnetismo, né, eu já dei um mini spoiler sobre a questão da ação à distância, né, que acontece na mecânica clássica. O eletromagnetismo, ele tem uma coisa muito interessante, porque ele começa a discutir o conceito de campo real, né, aquilo que é físico, que reage às interações que acontecem. Então, o que na verdade vai começar a interagir é o campo, e não duas partículas tocando uma na outra, como era na mecânica clássica, no caso, né? Então, quando a gente olha para essa ideia aqui, a questão da instantaneidade, lá que a gente falou, né, o fenômeno instantâneo, né, a força é instantânea, aqui já começa a mostrar uma outra questão, uma outra forma de explicar, né? Então, na verdade, você está explicando uma coisa localmente, né? Você está usando uma explicação determinística e local, tal como você explicava na mecânica clássica, mas agora para uma coisa que você não vê, que é o toque físico entre duas coisas. Então, na verdade, você está tocando dois campos, né? Você resolveu o problema de ação à distância, as coisas, na verdade, funcionam muito bem, elas são locais, né? Os campos interagem entre si localmente, mas não são as duas partículas, e você está usando o mesmo princípio, né? Um mesmo tipo de explicação causal, no caso. E então, quando a gente percebe que não tem uma causa direta entre as duas partículas, e sim entre o campo que as duas geram, né? Se você pensar no caso dos ímãs, né? Que é um experimento bastante simples de desenvolver. Você pega dois ímãs, né? E você percebe que eles interagem à distância entre eles, né? Mas eles estão, na verdade, o que está interagindo é os campos deles, né? E não necessariamente ele em si ali, o objeto, e sim o campo que ele gera em torno dele, né? Então, aqui nesse caso, a causa ela passa a não ser mais só aquela força que age sobre o objeto, mas tem toda essa questão que envolve a propagação e interação do campo. Ou seja, a explicação causal que o sujeito dá nessa parte aqui não é necessariamente só aquela questão do determinismo de toque entre uma coisa e outra. Tem também uma questão de propagação e interação, né? Que aí também já se torna uma causalidade muito mais abstrata, né? Uma noção causal muito mais abstrata. Então, aqui, né, o conceito de campo, ele vai fazer com que o sujeito ele tenha que perceber esse mundo através de uma realidade física que ele não está enxergando, né? Ele atribui que aquilo é real. Não, o campo é real, isso aqui é um campo, isso aqui é real, né? E ele estabelece também que há uma finitude na questão da causa e efeito. Não, eu vou explicar sempre a relação entre causa e efeito de maneira que ela não seja instantânea. Por quê? Porque há uma finitude. A velocidade de propagação da interação tem que ser a velocidade da luz. É a velocidade limite, não pode passar disso. Então, tem toda essa questão. E também a questão do campo, né? E essa ação à distância, entre aspas, né? Ela vai mostrar esse salto de abstração entre uma causalidade sensório-motora, né? Para aqueles outros modelos mais abstratos, no caso. Porque você precisa de uma construir uma realidade onde tem um espaço teoricamente vazio a olho nu, né? Agora, passando pelos últimos dois tópicos, vou passar pela relatividade, no final eu vou falar da teoria quântica e concluir, né? Na relatividade, e aí tem uma coisa muito interessante, tem um livro do Piaget, que na verdade organiza, né, um organizador, mas tem vários capítulos que são dele, que é o Lógica e Conhecimento Científico, volume 2, e a Lógica e Conhecimento Científico tem uma parte que é epistemologia da física, né? Tem até o Luiz de Broglie discutindo, e lá se discute um pouco dessa questão da relatividade, né? E a relatividade, ela mostra para a gente, né, como que a gente muda esses conceitos de causalidade. Na relatividade, a causalidade ela tem um processo de geometrização, né? Então, como a gente está olhando aqui para esse cone aqui do lado, né? Então, o observador, que é o sujeito, ele fica aqui, e qualquer fenômeno que ele desenvolve tem esse cone de luz associado a ele, né? Então, ou o tempo ele passa de baixo para cima, né? Então, o cone que tem embaixo é aquele cone de eventos passados, né? E, consequentemente, o cone de cima é o cone de luz futuro, né?
Então, eu até coloquei um exemplo aqui, ó, se você piscar uma lanterna, é um evento onde o observador se encontra. Então, é no meio, né? Aí o cone de luz é onde temos o fenômeno que pode ocorrer a partir desse efeito, né? Desse evento, perdão, que é o efeito, e depois o cone de luz passado, que é onde todos os eventos que podem ser a causa do piscar a lanterna. Aí, então, você causou no passado, né? O efeito vai se encontrar no futuro ali. E quando a gente olha para a relatividade, eu acho bastante interessante isso, porque a gente percebe que essa questão do espaço e tempo, que parecem uma coisa também, às vezes, imutável, né? Que a gente também não foi discutindo, não foi debatida, na verdade, também evoluiu, né? A gente construiu outras questões, a gente trouxe para debate outras questões, ainda se discute algumas questões em relação ao tempo, né? E a gente percebe que essa ideia de que o tempo vai passar igual para todo mundo, principalmente na relatividade, se você for pegar aquela questão do paradoxo dos gêmeos, né? Ela já traz uma questão de como a gente consegue perceber o mundo, né, através só dessa percepção que nós temos, né, de como a gente organiza. Então, esses paradoxos, por exemplo, o paradoxo dos gêmeos, né, ele serve bastante para a gente discutir essas questões que envolvem essa intuição que a gente tem, né, que o tempo é imutável, né. E aí a gente volta, lógico, em todos os tópicos tem isso, né, mas eu queria deixar explicitamente aqui nessa questão do kantismo evolutivo que o Piaget traz, né, que se a própria física, né, foi reformulada, foi sendo discutida, foi debatida, né, acerca dessas categorias de espaço e tempo, que são fundamentais para a física, né, então o sujeito epistêmico também constrói e reconstrói essas categorias, né. Lógico, sempre dentro daquela questão das noções de causalidade, né, que o Piaget coloca e explicita muito bem. Agora, para finalizar, e talvez essa seja a parte que traga mais inquietações epistemológicas e filosóficas, a teoria quântica, né, ela já começa por esse debate, né? Eu acho que se vocês um dia se interessarem, tem um texto que, na verdade, é uma tradução das atas que foram feitas no Congresso de Solvay em 1926, que tem vários físicos, né? E eles estão discutindo essas novas ideias da física, e a causalidade é um tema, né? E o Louis de Broglie, que é um físico que escreveu também nesse livro, né? Esse livro que eu acabei de citar, do Piaget, o conhecimento... Esqueci o nome do livro. Lógico, conhecimento científico, está aqui atrás. O Louis de Broglie está lá, e ele descreve sobre também, né? E o Louis de Broglie tem uma importância muito grande, principalmente nessa questão da causalidade e como a gente interpreta a teoria quântica, né? Então, só para, né, dar um contexto geral, a teoria quântica ela vai surgir no final no início do século XX, né, 1901, ali com as ideias do Planck sobre quantização da energia. Mas ela introduz vários e vários conceitos que são problemáticos quando a gente olha em relação à mecânica clássica e à física clássica, né? Então, até a relatividade, ali, o eletromagnetismo, a gente tinha coisas muito bem determinadas, né? Aquela causalidade que consegue ser muito bem explicada através de uma explicação determinística, mas ainda sendo uma reformulação, né? Porém, aqui na teoria quântica, né, a gente tem que fazer toda uma revisão da epistemologia da física, né, e também da questão da ontologia, da realidade que aquela interpretação fornece para o sujeito. Então, começa pela indeterminação, né? A gente tem o princípio de incerteza de Heisenberg, que já é talvez uma das mais fundamentais coisas da teoria quântica, e aqui que o Heisenberg já vai começar a mostrar a questão da determinação, que você sabe muito bem uma relação entre uma grandeza física e você perde a medida da outra. Então, é uma balança, né? Lógico, vai ter um limite que você consegue estabelecer melhor, mais ou menos para mais ou menos, lógico, né? Mas ele segue uma curva, né? Que se você cresce muito, você sabe muito bem uma grandeza, consequência do outro, se você desce muito essa curva, você sabe muito bem a outra grandeza, e consequentemente você acaba por perder a definição da medida de uma grandeza em relação à outra, né?
Depois a gente tem a questão da probabilidade, que já apareceu na teoria quântica, né? Então, mas aqui ela tem uma outra relação, que é a questão de você encontrar a partícula em uma determinada uma posição ou estado, tá? Então, é um pouco diferente do que a gente está discutindo lá na mecânica estatística, né? Porque a gente tem que, na verdade, calcular uma probabilidade através de um modelo que a gente utiliza que é muito bem determinista até a gente fazer a medição, né? E isso traz também complicações sobre a natureza do conhecimento científico, né? E eu acho que a que traz mais complicações, assim, né, é a questão da non-localidade, que foi um debate muito grande, né? O Einstein publicou artigos sobre essa questão, né? Que é a questão do emaranhamento quântico, né? Partículas emaranhadas que interagem entre si a distâncias extremamente distantes, muito grandes, né? Distâncias muito grandes, e que interagem aparentemente instantaneamente, né? Então, a gente tem essa questão que a gente começa a falar da realidade objetiva, né? Que não depende do observador e nem do experimento, né? Que eu coloco aqui, mas que quando a gente olha para a questão da epistemologia genética, né, é uma questão fundamental, que é a realidade, né, a questão da realidade, como o sujeito interpreta, né, e como ele constrói esse modelo também científico. Aqui só um exemplo, tá, gente, das diversas explicações, interpretações que a teoria quântica tem. Recomendo bastante esse trabalho do Oswaldo Pessoa Júnior da USP. São várias e várias e várias, tá? Eu vou citar 3 aqui no máximo, porque são muitas mesmo, mas assim, todas tiveram sua contribuição ali na história da ciência até hoje, na verdade, contribuem bastante para o debate. Tá? Também tem o livro do Max Jammer também, que é a filosofia da mecânica quântica também, que é um livro bastante robusto, né? Que é um neocantiano, ele escreve também sobre essas questões. Então eu vou discutir só algumas dessas interpretações, tá? Passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente sempre fazer essa questão da leitura epistemológica, né? A interpretação ortodoxa, né, que o professor Tassinari fez física também, né? Geralmente a que a gente usa normalmente, né? Vai aprender mecânica quântica, que a gente usa é essa que você tem que aprender, né? Normalmente aparece nos currículos, é isso. Então é sempre a interpretação de Copenhague, né? A de complementaridade, que foi desenvolvida pelo Bohr, lógico, utilizando os trabalhos do Heisenberg, 1925, né? E o do Pauli também, né? Mas que o Bohr ele já coloca assumindo o indeterminismo. Ele assume que o indeterminismo existe, né? Então, isso é uma tese empírica, lógico, ele sempre vai buscar explicar isso empiricamente, né? E sempre ele vai determinar que um experimento pode ser explicado como partícula ou como onda, dependendo da situação. Mas ele vai assumir o indeterminismo, uma coisa que ninguém tinha feito até então, né? Na física, a gente tem todas aquelas noções, explicações causais muito bem definidas, determinísticas, né? Não, a causalidade existe, é isso aqui, né? Mas, para essa interpretação, a causalidade não vai existir para os eventos individuais, né? Então, por exemplo, por que do decaimento de um átomo específico não existe, no caso, né? Dentro desse modelo, dessa interpretação, né? Então, a causalidade, né, ela começa a ficar um pouco complexa, né, de ser estabelecida dentro dessa interpretação, né, porque a gente percebe que a causa do fenômeno já não é mais algo direto nem necessário, né, vai se encontrar nessa questão do espectro de probabilidades, né, e a natureza é indeterminista dentro dessa interpretação. Então, você pode preparar um sistema e, dependendo da forma que ele você vai identificar se é corpuscular ou ondulatório o fenômeno, né, e a causalidade, ela tá lá, ela existe, né, mas ela não é determinística. Então, ela é muito diferente, né, do que é estabelecido em toda a física clássica. Então, se a gente fosse fazer uma relação aqui com o sujeito que está estudando física, né, que vai chegar até a física moderna, então o sujeito ele passa lá da física clássica inteira percebendo que a física é muito bem determinística, quando chega na mecânica quântica, utilizando essa interpretação que é a ortodoxa, né, chega lá, não é isso.
Você precisa explicar de outra maneira o sistema agora, né? Já aqui, né, como eu falei, o Louis de Broglie, ele tem até uma participação, né, nesse livro, ele é bastante importante também para a questão da teoria quântica, né? Ele e o David Bohm, que veio já para o Brasil, né, deu aulas aqui no Brasil e tudo, eles fazem a teoria das variáveis ocultas, né? E dentro dessa teoria das variáveis ocultas, ele afirma necessariamente que a causa do fenômeno existe. Ela não é indeterminística, o sistema não é indeterminado, e o sistema é muito bem determinado, e as causas existem, as causas são determinadas, ela não é uma causalidade que é indeterminada, né, que tem aquela probabilidade de acontecer, não, é muito bem determinada. Por quê? Porque a interpretação que o David Bohm faz, né, ele pega os trabalhos de 1927 do de Broglie, e em 1950 e pouquinho ali ele começa a criar essa questão da estrutura, né? E ele se preocupa bastante com a questão da causalidade, né? Que ele mostra que a causalidade existe dentro dessa questão matemática que ele desenvolve, né? Ele coloca um potencial quântico, potencial clássico ali, mas ele tenta explicar isso explicitamente, falando, ó, a causa existe, o sistema é muito bem determinado, porém é de natureza instantânea, independente da distância que tenha. E isso é uma problemática, porque se a gente fala que é de natureza instantânea, é mais rápido que a velocidade da luz, né? Explicar isso causalmente, né, é muito complicado, né? E aí a gente volta também para a questão de que a ideia da causalidade, ela existe muito bem definidamente, mas não tem uma estrutura local, né? Não tem mais essa relação local, né? Não há uma causalidade local, né? Não há mais não é localidade no caso, e sim uma não localidade e uma ação à distância instantânea ainda. Agora, passando mais rápido, né, só para fazer uma comparativa aqui, a gente tem a de muitos mundos, né? A de muitos mundos é talvez a que traz mais complicações, às vezes, para interpretar. Muitas pessoas acabam até colocando coisas metafísicas na de muitos mundos, né? Um certo. Uma questão que envolve a questão do universo e a ramificação, né? E aqui é uma causalidade ainda mais complexa, porque na de muitos mundos a causalidade se torna ramificada. Então, uma causa pode gerar vários efeitos, e aqueles efeitos acontecem simultaneamente, mesmo que são vários, só que em ramificações, né? E dependendo da medição que você faz, você acaba identificando um desses efeitos, né? Então, novamente, uma explicação causal que não havia na mecânica clássica, né? E que aqui aparece bastante distinta, né, do que a gente viu na física clássica. E a dos coletivos estatísticos, que é muito defendida pelo Popper, né, e pelo Landec, ele coloca até partículas sim, ondas não, né. Então aqui, na verdade, a gente estava discutindo que a teoria quântica é incompleta, né. Então a gente não consegue explicar a causalidade de forma muito bem definida na teoria quântica pelo fato de que ela seria incompleta, né. E por que isso acontece? Porque a teoria quântica ela não serve para explicar um sistema físico individual, e sim só um conjunto desses sistemas, né, que são preparados de maneira semelhante. Então, novamente, a causalidade ela vai se transformando cada vez mais complexa, até que a gente chegue nessas ideias e esse tipo de explicações causais, né? Então, aqui a gente não tem uma causa para evento individual nenhum, até porque a teoria quântica, do Popper, por exemplo, né, é muito bem definida para explicar esses coletivos, né? E por isso, consequentemente, vai ser uma questão de estatística, no caso. Então, opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Então, como a gente olha para a teoria quântica como um todo, né, a gente percebe que a causalidade ela vai para uma mesma teoria, para um mesmo experimento, o indivíduo interpreta a causalidade de uma forma distinta, né? Então, ele atribui com aquelas relações de noções de causalidade, né? Mesmo que ele tenha aquela noção de causalidade, ele consegue interpretar a causalidade de formas distintas a partir do mesmo experimento, né? E isso eu acho que é muito interessante, é por isso que traz muita riqueza, né, para essa questão do debate, do que envolve a epistemologia e filosofia da física, principalmente na teoria quântica, né? Então a gente percebe, né, que
esse pensamento formal, né, utilizando o termo do pensamento formal, né, a gente tem essa questão da teoria quântica e o indivíduo ele tem que operar sobre o que é esse o possível, né, e não apenas sobre o real. Então, por exemplo, como que você identifica que há aquela ramificação da causalidade na de muitos mundos? Mas ele ainda assim consegue explicar o experimento através dessa noção de causalidade, né? Desenvolver explicações causais para aquilo, porém, né, utilizando o que seria possível, né, e não apenas sobre o que é o real, né? E a própria multiplicidade, né, de interpretações de Copenhague, David Bohm, de muitos mundos, o coletivo estatístico, né, ela mostra para a gente que a causalidade não é esse dado da natureza, né, e é esse modelo que é construído pelo sujeito, né, o sujeito constrói através dessas noções causais, ele dá explicação para o mundo, né, dá explicação ali para o fenômeno e consequentemente, organiza, né, essas questões. E aí também tem a questão da escolha dos modelos, né? A gente pode pegar um determinismo não local, um indeterminismo local. Se você for ver o mapa de interpretações da teoria quântica, são diversos, né? São muitos, muitos mesmos. Então, consequentemente, da forma que você interpreta, né, ele está relacionado a um modelo que já esteja definido ou não, no caso ali, né? Então, né, o dado empírico, que é esse experimento, ele mesmo sendo o mesmo, né, mas o modelo causal que a gente escreve, né, na verdade é construído pelo sujeito, né, e isso a gente percebe principalmente pela questão do contínuo evolutivo, né, porque agora, nesse exato momento, principalmente com a questão da simulação, né, na física, que tomou conta da física como um todo, a questão da simulação, né, da computação quântica e da inteligência artificial, a gente começa a discutir de novo, né, essas questões da causalidade para discutir novas teorias, né, novos fatos, novos experimentos. Para sintetizar, né, para a gente concluir, então, o conhecimento, como ele é um modelo, né, não é uma cópia literal da realidade, a gente percebe que dentro dessa trajetória da física, desde a mecânica clássica, né, não é uma leitura literal da realidade, né, na verdade é uma construção, e que o sujeito ele não é um observador neutro, né, na verdade ele tem um papel muito ativo nessa questão. Ele vai interferir diretamente na organização do experimento, do aparato, do objeto, né, e vai dar sentido para aquilo. E esses modelos de interpretações, né, como eu mostrei para vocês aqui, toda essa existência de interpretações, de modelos, né, para uma mesma teoria, mostra para a gente que, na verdade, a física, a ciência é formada por esses modelos que são construídos e debatidos, né, e não essa verdade, não é uma verdade absoluta já definida, e, na verdade, a gente sempre pode debater, né, sobre essas questões. Então, a gente tem uma causalidade que não é nem um pouco estática, né? Não é inata. Ela na verdade, ela vai evoluindo, vai sendo construída, né? A gente vai discutindo ela. E essa evolução histórica demonstra novamente a tese do contínuo evolutivo que o Piaget coloca, né? Que essas categorias de pensamento, como a causalidade e na relatividade a questão do espaço e tempo, né? Elas são reconstruídas continuamente, né? Para se adaptar a essas novas experiências. E creio que para o ensino, principalmente para o ensino de física, ter essa visão, né, é bastante importante, né, porque a gente começa a perceber, né, como que é a construção do conhecimento científico, tanto no sujeito como, né, na comunidade científica em si, como essas interpretações são construídas, e eu acho que, e coloco que isso, na verdade, é uma coisa muito rica, né, para o ensino, é muito rica para a física, para entender como que a física é construída, né, como a ciência é construída. Ó, aqui tem algumas referências sobre a epistemologia genética que eu coloquei aqui como recomendação, né? Aqui está aquele texto que o Piaget cita, né? O Kantismo Evolutivo, 1959. Tem outros aqui, a grande maioria tem PDF, a grande maioria, então, se alguém precisar um dia, podem falar.
E é isso, pessoal. Queria agradecer todo mundo que participou, né, ouviu eu falar um pouco da minha pesquisa. Agradecer o programa, agradecer o grupo, agradecer meu orientador, professor Marcelo, né, que também faz parte do grupo, né. E é isso, pessoal. Agradeço. Agora a gente pode discutir aí, vocês podem debater comigo. E é isso aí. Parabéns pela apresentação, Obrigado, muito professor. interessante, muito instigante. Bom, eu marquei algumas questões aqui, mas no final você acabou dando uma resposta a elas e bom, eu vou recolocá-las, porque assim eu não queria começar tomando tempo e falando todas as questões, só queria fazer uma questão geral que no final das contas, eu acho que você sintetizou aí na conclusão, mas eu acho que seria interessante você refalar ou retomar, né? Uhum. Você acabou dizendo que a pesquisa da forma com que você está fazendo, e eu entendo que ela ainda está em progresso, e eu acho muito interessante, né? Tanto o tema que você definiu quanto o caminho, né, que ela está tomando, mas você colocou, então, que transforma esse estudo de causalidade, transforma a natureza do conhecimento científico, né? Então, eu perguntaria em que sentido, né? E você também falou um pouco do kantismo evolutivo da causalidade, né? E que isso também teria uma relação com a educação da ciência. Você comentou um pouco agora no final, mas queria que você desse uma reforçada. Depois eu vou passar Uhum. para outras pessoas. Eu quero fazer perguntas minhas, mas eu gostaria de deixar primeiro os outros falarem. Perfeito. A questão da causalidade, como ela transforma a natureza do conhecimento científico, eu acho que olhando pelo próprio Piaget, eu pelo menos percebo assim, né? Ela já mostra como o conhecimento é construído, né? E necessariamente como isso vai se transformando. Então, não necessariamente é uma evolução no sentido do conceito que a comunidade científica estabelece, né? Mas é uma discussão muito rica e que mostra para a gente que a natureza do conhecimento científico é esse processo de construção. Né? A causalidade, e como eu também mas não coloquei focada nisso, mas a questão do espaço e tempo, como a gente olha para hoje, a questão do espaço e tempo, se a gente fosse discutir isso na mecânica newtoniana, não faria nem um pouco de sentido no caso, né? Então a gente percebe que mas aquilo que o Newton estabeleceu não era conhecimento? É conhecimento, né? É conhecimento, mas isso vai se transformando, né? Vai sendo construído. E eu acho que é por isso que a leitura, olhar essa questão pelo Piaget, né? Pela epistemologia genética, traz contribuições muito ricas, né? E utilizando o do kantismo evolutivo, né? Que é essa questão de que não é dada a priori, né, mas vão sendo construídas, no ensino, acho que é fundamental, porque você olhando por esse lado, né, que elas são construídas, tem toda a questão do processo das noções de causalidade, né, a gente consegue olhar e utilizar experimentos que fazem sentido diante de um indivíduo em relação àquelas explicações que ele assume, né, que ele vai atribuir para a experiência, né? Então, ele olha o experimento, dá sentido para aquilo, mas diante também da construção da noção de causalidade, né? Diante das explicações causais que estão relacionadas diretamente a isso. Então, o kantismo evolutivo, quando eu olho assim, eu acho ele um conceito muito rico, né, para essa questão principalmente do ensino de física, porque a gente consegue pelo menos olhar, né, e esperar também algumas dessas explicações causais que vão surgir, e que acho que fundamenta muito bem também como que o Piaget constrói, né, a questão da noção de causalidade, como ela é desenvolvida, e as explicações causais. Eu acho que é isso, professor. Excelente. Bom, eu abro então para perguntas.
Tem alguém que gostaria de comentar, perguntar alguma coisa mais específica? Bom, a título só de comentário, eu achei bastante interessante o assunto, né? Estava até ansioso aí. Estava no grupo de WhatsApp pedindo o link, porque a temática eu achei bastante interessante. Acho que talvez para o público em geral seja difícil entender, principalmente quando a gente começa a falar da mecânica quântica, para mim ainda é bastante difícil entender isso, mas parece que ficou claro como que a física foi reposicionando essa noção de casualidade, como talvez não seja um conceito fechado, e como isso abre perspectivas assim, para a gente imaginar a realidade ou pensar nas coisas. Né? Achei muito legal. Obrigado, Lucas. Alguém mais? Alguma pergunta, comentário? Bom, se ninguém quer fazer, eu gostaria de colocar algumas questões a partir da sua fala, né? Então, ou seja, não é a ela mesmo, eu acho muito interessante. Acho que, num certo sentido, talvez, o que o trabalho gere é essa pergunta do tipo, tá, e principalmente aos professores, né? Tá, a causalidade é construída, na história da física temos várias construções, a gente pode, no final das contas, talvez ensinar a própria disciplina e cada especificidade, sem necessariamente comentar sobre essa noção de causalidade, é um pouco o que a gente vem fazendo já né, desde o início. Por que, no final das contas, eu deveria me preocupar, ou melhor dizendo, até como, né? E, em geral, como eles gostam de perguntar, como em termos de uma aplicação, né, direta, né, disso, né? Bom, antes de comentar as minhas coisas, eu gostaria de passar essa pergunta para você. Como é que você vê essas perguntas? Como é que você responderia a ela? No ensino básico, né, eu respeito muito tem muito respeito pela professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, ela trabalha com a epistemologia genética também, né, e traz essa questão da causalidade como uma coisa muito importante para o ensino de física. E eu trabalhei no Centro Interativo de Física por muito tempo, né, e sempre trabalhei utilizando os referenciais dela, né, e o Piaget, utilizando os experimentos, e um dos tópicos que a gente discutia era a relação de causa e efeito. E eu acho que a prática experimental é uma coisa muito importante para o ensino básico. Eu acho que ele dá talvez uma visão mais direta da questão da causalidade, né? É uma forma de você colocar isso e também mostrar a importância que a filosofia e a história da ciência tem, né? E eu acho que isso vai muito além até da prática, e também tem a ver com o currículo, né? Uma vez que a causalidade é um conceito, espaço, tempo, causalidade é um conceito tão importante para a física, por que a filosofia e a história é deixada de lado, né? Sendo que é a base, né, da construção do conceito na disciplina. Então, a experimentação é uma das formas, né, e que você pode trazer esse debate para dentro, né? Uma outra forma também é utilizando agora das tecnologias atuais, né, principalmente essa questão da modelagem 3D, as impressões, né, você fazer experimentos que vão discutir a causalidade utilizando esses materiais também é muito interessante, porque esses materiais eles quebram, você pode, né, trocar ali, e as escolas hoje em dia elas possuem. O problema é a questão da formação dos professores, né, que muitos deles já não têm a formação para a utilização dessas máquinas, né, mas que podem ser utilizadas. Então, às vezes até para índice de comparação, né, às vezes se você pergunta para uma IA, por exemplo, como que é a noção, qual que é a causalidade, né, que tem entre em um fenômeno específico ou em um experimento específico, talvez não seja a melhor explicação que vai ser, e a gente pode debater sobre isso também utilizando o experimento, né? Então, para o ensino básico, talvez dessa forma, e no caso do ensino superior, aí já falando da questão da formação de professores, né, da licenciatura em física, eu creio que isso deveria ser colocado sempre dentro das disciplinas específicas. Então,
por que a gente chega lá na mecânica quântica, a gente precisa interpretar pela de Copenhague? Não, ninguém disse que a de Copenhague está errada, mas tem uma riqueza epistemológica, filosófica por trás da teoria quântica, né? Mas não, o livro-texto chega em você e fala, ó, é essa aqui, né? E a gente utiliza, mas tem, né, toda uma questão da questão da criticidade, né? E eu acho que colocando isso nas disciplinas, também percebe-se como que a ciência é construída, né? E como que o conhecimento também, ele começa a ser construído, reformulado, discutido, debatido, né? Então, acho que diante desses dois cenários, eu colocaria dessa forma. Professor, seu microfone está fechado, eu acho. Obrigado. Eu acho muito interessante isso. Eu sempre digo que o professor verdadeiramente construtivista, ele tem uma séria dificuldade, porque a gente entende que o conhecimento não é aquilo que eu estou falando, porque não é simplesmente o que o aluno vai entender daquilo que eu estou falando, vai ser dentro da realidade construída por ele. E, num certo sentido, então, de alguma forma, eu tenho que averiguar essas realidades construídas dos meus alunos e conseguir estabelecer um diálogo onde eu vou promovendo a construção dessa realidade, né? Mais próxima daquele conteúdo que eu justamente quero ensinar, vamos assim dizer. Uhum. Por outro lado, né, se você tem essa dificuldade, porque no ensino tradicional se pressupõe que simplesmente você está falando, o outro está entendendo, e ele se reproduzindo, ele já sabe aquilo, né? Eu Sim. lembro até hoje de uma escola muito tradicional aqui em Marília, né, de uma pessoa que teve contato, que eles ensinavam as crianças, eu acho que com 10 anos de idade, sobre as pontes de hidrogênio da água, assim, né? Eu fiquei pensando o que será que elas imaginam quando elas aprendem algo assim, né? O que é uma ponte de hidrogênio, né? Isso, né? Eu acho que ela fica imaginando que tem as moléculas formiga andando assim nas fontes de hidrogênio da água. Mas mas justamente para dizer, mas se por um lado eu acho que o professor tem esse problema, né, o professor construtivista, por outro lado é um prazer muito grande, eu acho, que interagir com as diferentes concepções e poder caminhar, né, nesse universo, né? Eu acho que as pessoas que acabam não tendo um gosto por isso, os professores, é porque justamente não conseguem olhar o pensamento do outro, ou a construção do pensamento do outro, então para ele é uma coisa muito difícil, por isso até que é um método para aplicar diretamente, né? Mas indo nesse sentido, assim, por outro lado, uma questão que me fica é essa questão dos processos equilibrativos, assim, porque aí trazendo uma discussão mais filosófica em relação à epistemologia genética, que acaba sendo um referencial, né, filosófico que a gente está usando para tratar disso tudo, filosófico no sentido de epistemológico, né? Eu fico me perguntando como existe uma certa, vamos assim dizer, uma certa identidade, apesar de haver essa mudança constante, esse processo, parece que a gente caminha por por uma certa unidade, né? Então, por isso que se faz. Não existe matemática chinesa e matemática brasileira e estadunidense e comunista ou etc. É a mesma matemática, né? Não existe física também por nacionalidade, né? Claro que a gente hoje em dia fala de física relacionada às culturas e etc., mas um conhecimento do universo físico, a princípio, deveria integrar essas diferentes formas de ver das diferentes culturas. Então, nesse sentido, eu fico me perguntando assim, porque se por um lado a epistemologia genética nos coloca esse processo, por outro lado, essa identidade que vai se mostrando a gente não consegue explicar efetivamente. É um dado da realidade, a gente explica num certo sentido, dizendo, olha, acontece, tentando mostrar por que em tal caso aconteceu em tal outro, mas não tem assim uma certa visão geral, né? Pelo menos me parece, né? Ou trazendo
talvez um pouco de uma forma mais concreta para nós, eu fico pensando assim, e você trouxe isso, né? O sujeito não faz parte da realidade, né? Então, você mesmo disse, não é um observador neutro, ele interfere na realidade, né? Então, quando a gente está estudando isso que a gente está estudando, os sujeitos, será que a gente não deveria aplicar, vamos dizer, a própria epistemologia genética, né, na gente mesmo, no nosso próprio processo de enxergar isso, né? E aí, o que fica para mim seria que, quando a gente está perguntando pela causalidade é um conceito muito interessante, assim, porque espaço, tempo, a gente acha que sabe o que é, né? Número. Agora, quando fala em causalidade, eu lembro que quando eu comecei a fazer a física, né, comecei a me interessar pelos problemas mais específicos de filosofia da ciência, e aí eu via lá causalidade, eu falava, gente, o que é causalidade? O que será que esse povo quer dizer, né, com isso, né? E depois vi que era uma palavra polissêmica, né? E a causalidade, por exemplo, se a gente pensar nas 4 causas de Aristóteles, né? Ela tem a ver com o porquê das coisas, né? Causalidade significa dar o porquê aquilo está acontecendo, né? E aí que está o problema, porque o que é esse porquê, né? Em geral, é uma explicação do próprio fenômeno, né? É uma busca das razões que estão lá. E a lei é só mais uma das razões, talvez a mais interessante, porque é aquela que se mantém, aquela que mostra como funcionam as coisas, né? Mas a pergunta que você fez, que é a toda lei vale sempre em todo lugar, né? Será que sim? Será que não? Então, isso já não faz mais nem sentido para nós, porque a lei é aquilo que estrutura a realidade. Se isso mudar, o que será que vai ser, né? Então, a gente acha que as leis que a gente está descobrindo, seja da gravitação, seja deformação do espaço-tempo, já existiam antes da gente descobri-las. E aí vira uma coisa louca quando a que a gente descobriu não é bem aquela, né? Então, o espaço-tempo do Newton não é bem daquele jeito que a gente descobriu, ele é diferente. Aí você fala, mas então o que é essa coisa que a gente está procurando, né? Então, e aí que eu particularmente acho que é interessante a gente supor vamos dizer, um universo dessas construções, né? O Piaget não gostava muito dessa história, talvez porque levava, né, batia um pouco no naturalismo dele, né? Mas é o que eu acabo chamando de razão, né? Ou seja, o lugar onde estão todas essas construções, né? Em outros artigos também chamei de ideia, né? Um pouco na questão de que usamos conceitos para pensar o ser humano, que usa conceitos para pensar o mundo também, né? Então, é uma coisa um pouco mais complicada, mas, de qualquer forma, é um sistema que nos permite lidar com essas diversas construções, permite colocar um objeto lá que está se explicitando para nós, né? Permite estudar o próprio sujeito e a estrutura dele em relação ao que ele entende dessa razão, né? Então, é um paradigma, né, que particularmente eu gosto muito, que consegue conciliar essas duas coisas, que não cai no nosso relativismo contemporâneo, né, e pós-moderno, onde tudo parece valer, e aí é tudo muito estranho, porque assim, como é que vale a coisa, o contrário dela, e não tem unidade, tem uma pluralidade de sei lá o quê, né? Acho que, no final das contas, só revela a nossa ignorância. E aí a gente oficializa a ignorância como conhecimento, dizendo, não existe essa única coisa. E aí você fala, mas como assim, né? E um físico, vamos dizer, de formação, entende bem isso. Assim, eu acho que um choque que a gente tem quando passa da física para as ciências humanas é essa ideia de que a gente não está procurando o objeto, a gente fica discutindo o que um pensa a respeito do que o outro pensa. Você fala, mas eu quero saber a coisa mesma, eu não quero saber o pensamento. A coisa em si, né? Vamos assim dizer, a coisa em si, apesar que essa palavra é polissêmica. Né? Polissêmica, mas tratar disso, né? Falar do ser humano, né? Então colocar, vamos dizer, confrontar as teorias mesmo, né? Assim, no que elas têm de mais específico e a gente não vê, e é aí que eu acho que a razão se revela, vamos assim dizer, né? Nesse caminhar. Você acha que o seu estudo aponta para uma coisa nesse sentido, ou pelo menos é compatível com isso? Em que sentido? Não, eu creio que seja compatível, sim. Essa afirmação que eu coloco, e ela é minha, né? Da minha dúvida de que mas a gente pode verificar isso? Essa lei é imutável, vai valer para sempre, né?
a gente chama de lei da gravitação universal, né? Então, é universal, né? A gravidade é isso aqui, né? A gente usa esses termos, né? E não necessariamente eles representam a realidade, né? E o fenômeno mesmo. Na verdade, eu acho que está diretamente ligado no que você pontua. A minha conclusão é essa, né? Depois que eu fiz toda a discussão, né, no trabalho e utilizei do Piaget para fazer essa leitura filosófica, né, utilizando a epistemologia no caso, o final é esse. O último capítulo né, o conhecimento é construído, né, é um modelo e não é uma cópia literal da realidade. E como você pontuou também, professor, a questão do coisa em si, né? Igual a gente falou ali, né? O objeto, né? A gente, na verdade, está discutindo essa coisa, alguém interpreta dessa forma, né? Eu acho que a teoria quântica já mostra muito explicitamente isso. Você tem o mesmo procedimento empírico, o mesmo procedimento empírico, e você tem diferentes interpretações para a mesma coisa, né? A gente também tem duas matemáticas diferentes, né? Tem a mecânica matricial e a mecânica ondulatória, e correspondem à mesma coisa, então explica a mesma coisa, e funciona muito bem, são equivalentes, né? As interpretações não, né? Lógico, tem todas as complicações filosóficas das interpretações, mas a teoria quântica é isso, né? É um debate, eu até acho engraçado, porque uma vez estava discutindo um professor de mecânica quântica, né? Ele falou: eu acho que eu não vou ver, mas acho que vocês vão estar vivos para verem alguém que deu sentido, né? Alguém que foi lá e falou: não, é isso aqui, né? Mas, diante de todo o processo, né? Você viu, está em Copenhague em 1927, né? Vai fazer 100 anos daqui 2 anos, e a gente ainda tem esse debate. É que, lógico, há uma discussão que foi até uma das pautas com um colega meu da UFMG, doutorado em física, que ele falou: eu acho que o pessoal da filosofia da física precisava ver o que está acontecendo hoje com a mecânica quântica. Essa questão da simulação e essas questões, né, que envolvem agora principalmente o uso da tecnologia, né? Até que ponto a IA que fornece a resposta hoje, a simulação que fornece, é física de verdade? O que é? Aquilo é física de verdade ou vai chegar um momento que a IA, na verdade, está, né, procurando padrões e ela, né, gera uma resposta, mas não necessariamente ele não está usando modelos, né, e essas leis físicas, né, que a gente construiu. E aquilo é física de verdade? Aquilo que a simulação estuda, chega um momento que aquele dado que ela fornece é física, né? E faz parte da construção do conhecimento, né? Aquilo continua sendo usado como material de experimentação, material para formulação de novas teorias, mas até que ponto aquilo né? A física mesmo, o objeto, né? Até que ponto a gente consegue considerar aquilo como essa discussão? Eu acho que essa leitura da ciência, principalmente utilizando o Piaget, assim, lógico, né, com essas outras contribuições também, mas principalmente utilizando o Piaget é muito rica, a gente consegue chegar até hoje em dia, né, nessas questões filosóficas que estão acontecendo agora, né, e estão acontecendo e vão acontecer, daqui 20, 30 anos estarão acontecendo, né, e creio eu que precisam ser coisas que sejam discutidas e que estão em debate desde sempre, né, se o que a gente realmente formula essa questão da realidade, né, o objeto, se é universal dessa forma, né, se é imutável. Então, na verdade, eu acho que o trabalho, mesmo que de forma implícita, ele está direcionado, ligado, né, diretamente relacionado a essas questões, né, principalmente dessa questão da teoria, né, e como ela é construída e o que ela representa. Por isso que tem aquela questão da ontologia, né, da realidade também, que a teoria ela tá mostrando. Tem a questão epistemológica, mas ontológica também é muito importante, né, por causa da realidade em si.
Porque você falou que a gente constrói modelos, né? Assim, não é a realidade, a gente constrói modelos. Mas eu fico me perguntando, o modelo não é parte da realidade? No final das contas, a gente não deveria explicar por que a gente constrói e como a gente constrói modelos, né? E, particularmente, eu acho que a gente consegue fazer isso com a epistemologia genética, né? Assim, Uhum. pegar os principais conceitos, né, aqueles que eu coloquei lá no que eu chamei de modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, né? O modelo é uma espécie de sistema de operações sobre signos que você elabora, que coordena suas ações no mundo, né, suas imaginações e ações no mundo, né, que permite os experimentos e permite, a partir daí, você elaborar o que é o real para você a partir das ações que são possíveis ou não, né? Então, eu acho que esse olhar para si mesmo é muito interessante, assim. Eu acho algo muito novo, porque assim o próprio Piaget não acabou fazendo isso, né? Assim, por mais que ele dizia assim, a física não está completamente construída, né? E às vezes os epistemólogos não levam em consideração isso. Mas a epistemologia genética e a biologia também não. E ele usava Sim. um certo modelo da biologia expandido, né? Que é muito mais rico que a biologia do tempo dele, e às vezes até da nossa, mas ainda assim um modelo um pouco, entre aspas, fixo, né, de como isso acontecia, né? Nada contra fixo, ao contrário, eu gosto bastante das coisas que, né, da conservação. Eu sou um físico, eu gosto das leis da conservação. Todos nós gostamos. Eu achei interessante a história das mudanças das leis, assim, fico pensando se no futuro, assim, observando os planetas, a gente fala, não, a lei mudou, não é mais essa. Eu acho difícil, assim, porque assim, eu acho que no final das contas essas leis do quadrado, etc, ela estabelece um equilíbrio que permite o universo funcionar, vamos assim dizer, da forma que funciona. Não sei se são tão Os fixas. campos funcionam parecidos ou Exato. idênticos, né? Eu acho que o mundo ia desabar assim um pouco, se mudasse um pouquinho. Aliás, tem, eu acho que sobre isso, assim, eu não lembro de cabeça, eu lembro de citação, mas que justamente se você mudasse um pouco tal constante, assim as coisas virariam um caos. O que é uma comprovação experimental, entre aspas, de que há uma certa constância das leis, né? É a linearidade da natureza, né? De conservação dessa razão, não sei se eu diria lei, né? Porque a lei é muito cega, vamos assim dizer. Eu acho que quando a gente está lidando com seres humanos, tem razões de comportamento que não são cegos, e a gente vai ter que lidar com isso em algum momento. Lucas levantou a mão. É uma reflexão que eu, às vezes, penso um pouco dessas questões de mudanças da física, as leis da física variam em qualquer ponto, ou os que a gente tem como... Às vezes eu penso muito na questão da entropia. Que caiu para mim aqui. Eu acho que né? A gente tem toda... não sei se eu... As câmeras polarizadas. Está me ouvindo? Deu uma travada na entropia. Você falou que pensava na entropia. Isso, me chama atenção isso, né? Se de repente, em algum momento, a gente descobrir que esse princípio da entropia está sempre aumentando, não é verdadeiro, né? Como que isso pode acabar com tudo, né? Eu fiz uma vez esse comentário falando de uma falha teórica no filme Matrix, né? Que no Matrix as máquinas tampam a atmosfera e passam a viver da energia do ser humano, mas como é que você faz isso para ter uma energia infinita, né? O ser humano ser uma pilha, depois ser digerido pela máquina, mas de onde é que está vindo essa energia se não tem mais luz solar, né? Quer dizer, Zion vive lá do calor do centro da Terra, né? Mas as máquinas estão vivendo do quê? Esqueceram da entropia. E alguém falou para mim, mas e se a entropia não for verdadeira? Né? Você não sabe, então. A ficção científica dá um pouquinho também essas margens para a gente delirar um pouco. Essas discussões são extremamente pertinentes, né? Já tinha o demônio de Maxwell, né? O Maxwell já tentou fazer essa problemática da entropia, a terceira lei da termodinâmica. Se tu for pegar o Maxwell, ele faz comentários, né? Usem aquele ser que conseguiria pegar as partículas rápidas e lentas, separar, sem trocar calor com elas, e o que aconteceria com a entropia, né? A entropia é uma coisa muito interessante. Mecânica estatística como um todo é uma coisa muito, muito interessante, né? Tem um livro do Volchan, ele começa, é o livro-texto geralmente que o pessoal utiliza, né? Ele começa, aí ele fala, né? Às vezes o estudante de mecânica estatística, ele se assusta com a natureza meio que esquizofrênica da mecânica estatística, né? Porque tem esses comportamentos, né? E essa pergunta é muito importante, né? O que aconteceria se a entropia não fosse entropia?
acabou, né? Tem que formular tudo, né? As leis são baseadas, as leis, igual a gente falou, né? É baseado nesse princípio, esse princípio é falso, acabou, né? Tem que formular por inteiro. Eu gosto muito dessas discussões, eu realmente me interessei muito, assim, pela parte da filosofia e epistemologia da física, porque tu percebe que essas discussões, elas são verdadeiras, assim, né? A gente vê no livro ali e fala, não, isso aqui é isso, acabou, mas, meu, tem muito debate, muita construção, muita discussão. Um dia, né, tentem ver esse Congresso de Solvay, 1927, que é uma tradução, né, do Oswaldo Pessoa Júnior, que ele faz das falas dos físicos que estavam lá. Chega um momento, assim, que parece que eles queriam se xingar, sabe? Tipo, é bizarro, assim. Então, vai chegar um momento que parece que, não, o Luiz de Broglie tá falando, manda ele ficar quieto. Parece, assim, parece muito. É sempre assim, né? Tem uma outra dinâmica, a dinâmica social aí também, que precisa ser explicada. Bom, alguém mais tem alguma questão, algum comentário? O professor Paulo falou que vai precisar sair. É. Paulo, obrigado por participar, Obrigado, professor. e a gente se vê aí nos próximos. Eu acho muito interessante essa questão que você está trazendo, porque, assim, é como você disse, essa discussão já existe na filosofia da ciência, né? Já existe, e o que eu acho mais interessante é que existe tantas interpretações quanto os filósofos da ciência, né? Ou mais, porque tem o mesmo que vai mudando, né? Diferente da física. Então, parece que você cria algo para tentar explicar aquilo e vai se complexificando mais ainda do que... Parece que o problema, ao invés de se resolver, só se complica. Fica mais complexo. Mas é a nossa realidade, né, como você coloca. E o que eu gosto bastante do seu trabalho, além de todas essas outras pontos que a gente já levantou, é que você traz essa discussão para dentro da epistemologia genética. É verdade que num programa de educação para a ciência, mas que lugar melhor? Porque justamente a educação para a ciência está tratando justamente de como a gente aprende isso e quais as estruturas que a gente usa e como faz. Então, tem uma física, vamos assim dizer, desse processo que tem que ser estudada, que tem que ser explicitada, né? Para além das, vamos dizer, tecnologias, né, de desenvolver uma aplicação ou outra, né? Entender mesmo as razões que estão aí por detrás. Então, acho que você toca no cerne da questão com o seu trabalho, né? Então, parabéns, né? Já pela questão que coloca, mas ainda mais por todo o trabalho que você vem desenvolvendo, né? Perfeito. Que vai ser continuado no doutorado. Eu fiz o processo seletivo lá, foi aprovado, então... Eu espero que pela vida inteira, porque isso a gente sabe que não termina, né? Espero que você tenha fôlego e vontade e interesse para fazer isso e que cada vez fique melhor, né? Que assim é nas ciências humanas, né? A gente dificilmente tem um trabalho de um jovem, né? Assim, que desponta e etc. Aliás, para mim, não tem. Eu não consigo lembrar de um que fez isso. Talvez Wittgenstein, primeiro Wittgenstein, mas não sei muito bem, porque o segundo contraria o primeiro, né? E aí tem todas as questões. Bom, mas, em geral, porque justamente demanda muita leitura, muito trabalho, mesmo muito suor de juntar as coisas e poder escrever e fazer. Então, é todo um percurso. Acho que você começou bem, né? E já tem bons frutos, né, disso. Então, parabéns mais uma vez pelo Obrigado, trabalho. professor. Obrigado, professor. Bom, se não temos mais ninguém, a Poliana Cardoso disse, trabalho muito massa, vai longe, muito sucesso. Obrigado, Poli. Bom, então, nós então finalizamos, né, o nosso seminário, né, agradecendo a presença de todos que estiveram aqui, daqueles que nos assistem também no YouTube, né, depois, né, e seguimos em frente, então, terminando esse ano, né, as nossas atividades e voltamos no ano que vem. Então, parabéns, tchau e até mais. Tchau, gente. Obrigado, viu?